O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois de uns dias ausente, também feriado prolongado e tudo mais, retomamos hoje as nossas missas cotidianas e eu também confesso que eu estava com saudade de fazer homilia, que eu celebrei em casa esses dias. Celebrava sozinho, então proclamava o Evangelho e seguia com o ofertório. Então a gente sente também falta, né, de partilhar da Palavra de Deus, meditar e refletir sobre o que Deus nos fala. São Paulo hoje enfrenta aqui nessa primeira leitura uma barra pesada. São Paulo tem que resolver um problema dos grandes. Ele escreve uma carta. Ele, estando longe da comunidade, escreve uma carta orientando mais ou menos o que eles deveriam fazer, mas ele se depara aqui com um escândalo muito grande. Ele diz que entre vós está acontecendo uma imoralidade tão grande que nem os pagãos vivem, né? Um dos membros da comunidade está convivendo com a esposa do próprio pai, com sua madrasta. É coisa séria. E aí interessante que São Paulo, ele dá uma ordem, ele diz: olha, eu não estou pessoalmente, mas estou em espírito. E nós, tendo nos reunidos, pedimos que, usa uma expressão forte, né? Entregue esse homem a Satanás para ser castigado no corpo, para que a alma seja salva. Se nós entendermos todas essas atitudes medicinais da igreja, sempre é para a nossa salvação. Tem algumas pessoas que às vezes se escandalizam com algumas atitudes da igreja, né? Por exemplo, quando a gente fala a palavra excomunhão, nossa, é um palavrão. Ah, mas a igreja não é a igreja da misericórdia, mas a igreja, ela também, ela entende que existem alguns valores e existem alguns modos de se viver que são imprescindíveis. Não é possível eu dizer que sou católico e viver algumas realidades que a igreja é totalmente contra. Não dá. Existem algumas realidades que são tão contrárias ao pensar da igreja, ao pensar de Deus, que a igreja diz que aquelas pessoas que praticam, elas recebem a excomunhão lata sentença, imediatamente. Por exemplo, se eu como padre revelar o segredo de confissão,
imediatamente eu estou excomungado, na mesma hora. Não precisa uma carta do Papa dizendo isso, não precisa uma carta do Bispo dizendo isso, é lata sentença, eu estou automaticamente excomungado. Então, se um padre revela o segredo de confissão, ele está excomungado. Para que haja o retorno, ele precisa de uma absolvição que venha de Roma. Então ele procura um padre para se confessar, e este padre se remete a Roma para pedir a retirada dessa excomunhão. Aborto, mesma coisa. Uma pessoa que comete aborto, ela está automaticamente excomungada. É algo tão contrário ao querer de Deus e ao querer da igreja, que ela está automaticamente excomungada. Existem várias outras situações, né? Várias outras situações. A agressão ao Papa, automaticamente excomungado. E só o Papa pode retirar. Por isso que São João Paulo II foi até na prisão conversar com aquele rapaz que tinha dado um tiro nele, porque só ele podia retirar a excomunhão. Apesar dele, ele não era católico, né? Mas para dizer que só o Papa pode fazer isso. E assim por diante. Então, quando nós falamos muitas vezes em atitudes como essa da igreja, nós temos que lembrar sempre, né? O último cânon do Código de Direito Canônico diz que a maior lei é a salvação das almas. Tudo isso é para a salvação das almas, né? Quando nós dizemos, por exemplo, que uma determinada situação me afasta da comunhão eucarística, não é uma punição, é justamente para que nós entendamos o valor daquilo. Nós não podemos banalizar as coisas de Deus. Nós precisamos dar o seu devido valor, o seu devido respeito. A Eucaristia não é qualquer coisa. A Eucaristia enquanto celebração, mas a Eucaristia também enquanto presença do corpo e sangue de Cristo. Então, quando a igreja diz uma coisa como essa, ela está dando o devido valor às coisas sagradas, às coisas de Deus. Por isso, essa leitura, se nós não entendemos a finalidade última, nós podemos até nos assustar. Nossa, mas São Paulo está expulsando a pessoa da comunidade? Não, ele está fazendo de tudo para salvar a alma daquela pessoa. E é claro, nós não podemos tirar o livre-arbítrio, né? Cada um ainda continua tendo a sua escolha, e se a pessoa não quiser mesmo, então paciência. Mas aqui nós encontramos o reflexo de onde a igreja se inspira para que ela busque a salvação das almas, mas sem nunca negociar aquilo que é um valor dela. A igreja nunca vai negociar aquilo que é de Cristo, aquilo que é eterno e aquilo que é a verdade. Nós não podemos negociar. Mas se a gente tivesse um outro tipo de discurso, nós teríamos mais jovens participando. Se nós tivéssemos outro tipo de discurso, nós teríamos muito mais pessoas participando da igreja. A igreja não negocia a verdade em troca de números. Não negocia. Nunca fez isso e nunca vai fazer. Ela não pode, porque ela tem um compromisso com Cristo. Ela tem um compromisso com a verdade. E no Evangelho de hoje, Jesus, ele tem um embate aqui também com os fariseus. Os fariseus ficam observando se Jesus vai fazer um milagre em dia de sábado, um homem com a mão seca. E os fariseus aqui, o embate entre os fariseus e Jesus é justamente essa tensão que existe entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre as tradições e as leis do Antigo Testamento e a graça em Jesus Cristo no Novo Testamento. As tradições e as leis foram dadas por Deus, através de Moisés e os profetas, para que o povo se preparasse para a chegada de Cristo, para que o povo pudesse ir crescendo na fé, como a teologia nos fala sobre a economia da salvação. Deus vai se revelando, né, de modo que o homem vai compreendendo até o ápice da graça, da revelação, que é Jesus Cristo. E aqui então nós vamos entendendo essa tentativa de passagem, Jesus tentando dizer para eles: olha, não é mais simplesmente a lei, agora sou eu que estou aqui. Sou eu que estou aqui. Com a lei, Deus levou o povo até Jesus, mas precisava da graça para que eles reconhecessem Jesus. E ficavam naquela: é sábado, pode, não pode? Jesus fala: o que tem que se fazer, o bem ou o mal? E eles não entendiam. Esse homem da mão seca, nós podemos entender que somos nós. Esse homem da mão seca, aqui o símbolo da mão significa as obras, significa a caridade,
né? A caridade suprema, o amor a Deus, o amor ao próximo, como Jesus nos pede. Então, o homem da mão seca é um homem incapacitado de amar como Deus quer que amemos. Os homens do Antigo Testamento, eles estavam incapacitados de amar conforme a vontade de Deus. Deus tinha um mandamento que dizia, amar o próximo como a ti mesmo. E Jesus, no Novo Testamento, diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus tem aqui um salto no amor. Esse homem da mão seca é aquele que ainda não consegue fazer a vontade de Deus, porque ainda não tem a graça santificante que o leva a fazer a vontade de Deus. Por isso Jesus coloca aquele homem no centro, vem para o meio, e a partir disso, ele dá a ele a capacidade de realizar obras que expressem o amor que ele tem. Realizar obras conforme a graça de Deus. Viver uma vida conforme o Evangelho. É graça de Deus. Essa vida que São Paulo está dizendo aqui, que não condiz com os ensinamentos de Jesus, essa vida só é vivida pela graça dele. O Evangelho só se vive com a graça de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo e a graça, nós vamos viver no máximo o legalismo dos fariseus. No máximo o legalismo dos fariseus. Se não, até pior. Vivermos de aparência e não entrarmos no Espírito de Cristo, Espírito da igreja, Espírito da caridade. Por isso nós temos que nos colocar no lugar desse homem e pedir para Jesus, cura também a minha mão, cura a mim, me dê a graça para que as minhas atitudes, para que o meu agir, a minha vida corresponda com o seu amor e com a sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que a Virgem Maria nos cubra com seu manto sagrado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja